Prontinho. Ah, não, peraí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá aí, gente. Bom dia para vocês, todos, todas. Peraí. Pronto. Bom, hoje a segunda aula a gente vai. A segunda aula de física, né? Bom dia para vocês. A gente vai terminar a teoria. Fala. Ah, e faltou o quê? A gente não escreveu em função de seno e cosseno? Ah, eu não cheguei ainda? Peraí, então deixa eu conferir direito. Que eu acho que eu tô. Viajei, deixa eu ver. Eu achei que eu tivesse dado decomposição já. Ah, tá. Preciso passar as fórmulas. Tá. Então eu vou terminar a parte de decomposição, gente, e aí a gente dá continuidade, tá? Decomposição. Na verdade, isso aqui é a coisa que a gente mais usa, né? A decomposição de vetores. Tá. Então vamos lá. Eu vou recapitular o processo de decomposição, tá, gente? Para a gente poder lembrar o que a gente ia fazer. O que a gente tinha discutido na semana anterior, quando a gente estava falando sobre vetores? A gente falou sobre a propriedade de soma. Dá para fazer por paralelogramo, dá para fazer por poligonal fechada. E aí a gente estava discutindo a questão de decomposição vetorial. A decomposição, como eu tinha dito para vocês, ela é um artifício que a gente usa de tal maneira em que eu vou pegar um vetor e transformar em dois. Só que existe uma regra. Quando eu transformo um vetor nas suas componentes, nos dois vetores, esses dois vetores precisam ser perpendiculares. Então a ideia é, eu tenho um vetor, vamos colocar ele aqui, eu tenho um certo vetor, tá? Que eu conheço o módulo. Então vamos supor que o vetor tenha módulo f. Esse aqui é o módulo do vetor. Tá. Aí a ideia de fazer a decomposição é imaginar esse vetor com a origem, isso aqui chama-se origem do vetor. É imaginar o vetor com a origem na origem de um sistema cartesiano. Então eu imagino aqui um eixo x aqui. Nesse eixo x, a gente vai escrever uma componente do vetor. E no eixo y, a segunda componente. Tá aqui. Tá. Como que é a regra, né? Como é que a gente escreve essas componentes? A gente faz o que a matemática chama de projetar o vetor nos dois eixos. O que é projetar o vetor? É pegar a pontinha do vetor, a extremidade dele, e projetá-la na horizontal. E aí eu tenho um vetor aqui. Ó. Esse aqui é a componente horizontal do vetor. Eu vou chamar ela de fx. Então eu vou escrever aqui, ó. Fx é a componente horizontal, horizontal de f. Tá? Como é que a gente deveria entender essa componente horizontal, né? Antes de fazer a conta. Aqui na lousa, quando eu fui desenhar o vetor, ó, o pessoal de casa certamente não vai enxergar. Vocês aqui da sala talvez enxerguem. Quando eu fui desenhar o vetor aqui, esse vetor, ele tem um, dois, três, quatro quadradinhos na horizontal e um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos na vertical. A junção dessas duas coordenadas, 4 para a direita
e 5 para cima é o meu vetor. Então, ao invés de eu olhar para o vetor desse jeito, a gente está olhando para ele da forma das componentes. Então, isso aqui é a componente horizontal do F. Tá. Aí eu tenho aqui a projeção do vetor no eixo Y. Então, tá aqui, ó. Ó, projetei. Quando eu projetei o vetor no eixo Y, eu tenho 5 quadradinhos. Tá aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de FY, tá? Vou colocar aqui embaixo. FY é a componente vertical. Se não me engano, peraí, de F. Se não me engano, na semana passada, eu estava usando o exemplo de um lançamento de uma bola. Então, isso aqui seria uma componente que leva o corpo para o lado e uma outra componente que leva o corpo para cima. Tá, vamos imaginar que eu conheça o valor do F. Eu sei que ele vale, sei lá, 10 newton. E aí eu quero escrever este vetor em função dos outros dois. Então eu vou calcular duas componentes, o fx e o fy. O que a gente percebe, gente? Quando a gente fez o desenho aqui no sistema, que é daqui que a gente parou na semana passada, quando a gente faz o desenho do vetor no sistema de eixos, o que a gente percebe? Que o vetor ele faz um ângulo com a horizontal, ou se você preferir, ele faz um ângulo com a vertical. Para que nós consigamos calcular esses vetores, eu preciso conhecer um desses ângulos. Tudo bem? Por que estou dizendo isso? Porque nos exercícios em que ocorre decomposição de vetor, o exercício te dá essas informações. Ele te dá o ângulo, ou ele vai te dar o seno e o cosseno, na verdade, que é o que a gente vai precisar. Então vamos imaginar, deixa eu pensar. Vamos imaginar que a gente conheça esse ângulo aqui, ó. Tá? Repito, os exercícios podem te dar o ângulo que o vetor faz com a horizontal, ou eles podem te dar o ângulo que o vetor faz com a vertical. Tomem cuidado com os ângulos. Já vou explicar por quê. Vamos imaginar então que ele me deu esse ângulo, tá? Eu vou chamar esse ângulo de θ. A partir do momento que eu conheça esse ângulo, eu posso trabalhar com essa figura olhando para esse triângulo retângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, o que é o fx do triângulo? Começa com K, cateto. Ele é o cateto adjacente ao ângulo θ, não é? E o vetor f, o que ele é? Ele é uma hipotenusa. Então eu tenho cateto adjacente, hipotenusa e o ângulo. Eu quero descobrir isso, que é o cateto adjacente. Então eu vou usar aquela relaçãozinha da trigonometria, que é a relação dos cossenos. Eu vou escrever assim, ó, que o cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tudo bem? Aí, como a gente normalmente deseja conhecer esse vetor, então eu vou isolar a conta. Eu vou falar que fx é igual a f cosseno de θ. Gente, cuidado com quem gosta de decorar fórmula. Por quê? Isso aqui é uma fórmula. Para você encontrar o vetor x, você pega o vetor f e multiplica pelo cosseno do ângulo, tá bem? Só que toma cuidado pelo seguinte: para você usar essa fórmula, ele tem que ter te dado esse ângulo aqui, não tem, ó? E se o desgraçado me der esse ângulo aqui, ó?
que eu faço? Não? Qual é o nome que. Escuta, eu não sei quanto vale o teta. Eu não sei quanto vale o alfa. Mas eu sei que a soma deles vale 90 graus. Eles são perpendiculares aqui, tá vendo? Se os dois ângulos juntos dão 90 graus, quer dizer que eles são complementares. E ângulos complementares têm uma propriedade. Quer ver? Vamos fazer de conta que o θ vale 30. Se o θ vale 30, quanto vale esse? 60. Quanto vale o seno de 30? Quanto vale o seno de 30? Meio. E o cosseno de 60? Meio. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ângulos complementares têm o seno e o cosseno iguais. Então, se o cara me der esse ângulo, a fórmula fica fx igual a f cosseno. Agora, se ele me der esse ângulo aqui, ó, a fórmula fica fx igual a f seno de alfa. O que que eu quero dizer com isso, gente? Tem muita gente que decora que o fx é f cosseno. Isso só é verdade se ele me der esse ângulo aqui, ó, com a horizontal, tá? Beleza? Agora eu vou fazer a componente vertical. Eu preciso achar quanto vale a componente vertical. Bom, olhando, se você olhar para a componente vertical aqui, ó, você vai perceber uma situação. Observa que esse vetor, pessoal, ele tem exatamente o mesmo tamanho disso aqui, ó. Ó, aqui para cá, não é? Agora percebam que essa medida, essa aqui, ó, ela é o cateto oposto ao θ. Repetindo, esta medida é o cateto oposto ao θ. Se ela é o cateto oposto ao θ, eu posso relacionar essa medida com o seno. Então eu vou dizer o seguinte, ó, cateto oposto, isso aqui é hipotenusa, não é? Ó, o vetor é hipotenusa. Então fica assim, ó, seno de θ é cateto oposto Fy, opa, sobre F. O Fx em função do cosseno e o Fy em função do seno de θ. Então fica Fy igual a F seno de θ. Tá bom? Se eu quiser escrever o Fy em função deste ângulo aqui, ó, lembrando que o seno de um é o cosseno do outro, certo? Então eu posso escrever que o Fy pode ser F cosseno de alfa, tá? Toda vez que a gente, onde a gente quer ver um assunto que a gente usa muito isso aqui, na parte de estática. Eu vou fazer um exercício com vocês que já me vieram me perguntar com dúvida da apostila. Vocês vão ver como a gente usa isso, tá? Tudo bem até aqui? Obrigado, Aninha. Valeu. Tudo jóia? Tudo certo? Tá. Queria comentar com vocês mais algumas coisinhas antes da gente ir para os exercícios, tá bem? Ah, uma outra coisa que a gente pode fazer com o vetor, que é bem parecido com a decomposição, tá? Escrever, opa, escrevendo um vetor a partir de versores. Aqui. Deixa eu colocar aqui a situação.
Eu vou desenhar aqui alguns vetores, tá? Meio que aleatoriamente. E a gente vai ter que fazer uma soma de vetores. Então, ó, eu tenho o vetor V, que é esse aqui. Eu tenho o vetor U. Eu tenho o vetor R. Tá bom, né? Não, vamos colocar mais um, vai. E eu tenho o vetor S. Tem alguns exercícios de vetor, pessoal, que é muito bizarro. O que que o cara faz? Ele monta uma malha quadriculada, que nem tá lousa, coloca uns vetores desenhados aleatoriamente e pede para você começar a fazer contas. Então, olha só o problema que nós temos. Eu tenho quatro vetores e vamos imaginar que a gente queira fazer uma soma desses vetores. Eu quero saber o módulo da soma. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Existe um vetor T de tatu que é a soma desses vetores. É V mais U mais R mais S. Pronto. Eu quero fazer essa conta. Quatro vetores e eu quero o módulo da soma. Não sei se vocês lembram que na semana passada, quando a gente discutiu a regra do paralelogramo, eu disse assim, galera, para usarmos paralelogramo, eu só posso somar vetores 2 a 2. Para fazer a regra do paralelogramo, a gente precisa conhecer o ângulo entre os vetores. E nesse tipo de situação eu não tenho nada. Os vetores foram desenhados numa malha quadriculada e eu não sei nem os ângulos que eles fazem entre si. Não dá nem para tentar fazer o paralelogramo. Então nós vamos fazer um truque. A gente vai pegar os vetores, um por um, e vamos escrevê-los a partir de versores. Tá bom, mas o que diabo é um versor, Danilo? Vamos escrever aqui. O versor, gente, vou escrever. Versor é um vetor padrão com orientação x ou y e de módulo unitário. Eu vou explicar melhor, calma aí. E de módulo unitário. Versor é um vetor padrão com orientação x ou y e de módulo unitário. Vamos traduzir. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma medida, vai de comprimento, a gente usa uma régua. Uma régua, uma trena. E as trenas ou réguas são objetos de medida. Então você estica a trena, vê quantos metros existe lá entre uma extremidade e a outra e fala, olha, eu tenho 3 metros daqui até aqui. Só que você já parou para pensar que quando você fala que uma distância vale 3 metros, por exemplo, você está falando que a distância é 3 vezes 1 metro? É óbvio que ninguém pensa assim. A gente fala 3 metros é 3 metros e pronto. Mas do ponto de vista de medição, dizer que uma coisa tem 3 metros significa dizer que o comprimento dela é 3 vezes maior do que um padrão, não é? O padrão é 1 metro. Então, tipo, tudo que a gente mede na física, massa, comprimento, tudo tem padrões. O vetor tem um padrão. O padrão é o versor. Então vamos traduzir isto melhor. Eu vou desenhar aqui um vetor, gente, que no meu desenho só tem uma casinha para a direita. Esse aqui é um versor x. Deixa eu colocar maior, porque senão o pessoal de casa não enxerga. Vou colocar aqui. X. O x é um versor horizontal. É um versor horizontal
com módulo um. Um. O quê, Danilo? Se for um vetor de força, vai ser um newton. Se for um vetor de velocidade, vai ser um metro por segundo. Não importa. Ele tem um valor um. O versor y, eu vou desenhar ele assim, ó. Uma setinha para cima, y. Ele é um versor vertical com módulo um. Tentando ser um pouco mais objetivo, pessoal, é como se a gente estivesse fazendo o seguinte: eu tenho aqui uma folha toda quadriculada. Eu estou atribuindo para essa folha uma escala. Eu estou dizendo que cada quadradinho na horizontal mede um e cada quadradinho na vertical mede um. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever os vetores como uma combinação disso aqui. Veja como. Se a gente olhar para o vetor V, ele tem três casinhas para cima e quatro casinhas para a direita, não é? Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dizer que o vetor V, ele é quatro casinhas para a direita, 4x, e ele também é três casinhas para cima. Pronto. Isso aqui é o vetor. Só que aqui tem que tomar um cuidadinho, pessoal. Tá vendo esse mais aqui, ó? Esse mais não quer dizer que você vai resolver essa conta. É só para dizer, olha, ele tem quatro unidades para a direita e três unidades para cima. Você está escrevendo o vetor na forma de coordenadas. Isso aqui é um conjunto de coordenadas que representa um vetor. Tá, agora eu vou olhar para o vetor U. Vamos escrever o vetor U. Gente, observa que o vetor U, ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. Tá vendo? Ele é um vetor vertical só para baixo. Então, se ele não vai nem para a direita nem para a esquerda, aqui eu escrevo assim, ó, 0x. Agora eu tenho que dizer que o meu vetor tem quatro coordenadas na vertical, só que as coordenadas são para baixo. O que que eu faço? Como eu escrevi no vetor U, no vetor V, perdão, para cima eu coloquei 3y, certo? Para baixo eu vou escrever assim, ó, menos 4y. 4y. Tudo bem? Terceiro vetor, R. Vetor R. Agora é com vocês, vai. Eu tenho 2x para a direita e 2y para baixo. Então eu vou escrever assim, ó. 2x menos 2y. E o último vetor, que é o vetor S. S. O vetor S, pessoal, ele não tem coordenada na vertical, mas ele tem a coordenada na horizontal de um, dois, três quadradinhos, só que para a esquerda. Então vai ficar assim, ó, menos 3x mais 0y. Mano, agora você faz o que você quiser com esses vetor. Quer ver? Eu quero fazer V mais U mais R mais S. Quero somar todos os vetores. Adivinha o que que eu vou fazer?
que vocês acham que a gente faz agora, gente? Sugestões. Se você quer somar todos os vetores, o que que você faz? Você soma as componentes. Então, por exemplo, qual é a componente horizontal do vetor v? 4x. Mais 0x do u. Mais 2x do r. Mais menos 3x. Cuidado, ó. 4x mais 0x mais 2x mais menos 3x. Quanto dá isso? Aqui vai dar 6x menos 3, vai dar 3x. Soma agora as componentes y. 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Então fica menos 3. Y. Consegue imaginar esse vetor? Como seria um vetor 3x menos 3y? Seria um vetor 3 para a direita e 3 para baixo. Seria um trem assim, ó. Deixa eu desenhar ele aqui, ó. 1, 2, 3 para a direita e 3 para baixo. 1, 2, 3 aqui, ó. O vetor é esse aqui, ó. Não. Animal. É daqui, aqui. Agora vai. Ó, 3 para a direita e 3 para baixo. Esse aqui é o vetor, ó. Aqui você consegue fazer uma coisa muito louca. Se você escrever os vetores assim, ó, você consegue fazer soma, você consegue fazer subtração e consegue fazer até conta de vezes com o vetor. Quer ver? Olha que foda essa daqui, ó. Eu vou querer fazer a seguinte conta. Eu quero calcular o vetor v menos o vetor u mais duas vezes o r. Ó que bizarro. Você vai multiplicar o vetor por 2. Tá? Vetores são coisas que você pode multiplicar por números. Vamos fazer essa conta? Ó, V menos U mais dois R's. Então, primeiro, o que que eu faço? Eu escrevo os vetores na forma de versores. Já escrevi. Aí eu tenho que tomar cuidado, gente, porque o vetor R ele está multiplicado por 2. Então, vamos lá. Vamos somar primeiro a componente x dos vetores, tá? Então, vamos lá. Vetor V, componente x dele, 4x. Agora, menos U. Menos U. Então, é 4x menos 0x. Mais duas vezes o vetor R. Qual é a componente x do vetor R? 2x. Eu tenho que multiplicar ela por 2. Então, fica 4x. Então, a minha componente x desse vetor, ela vale quanto? 8x. Agora eu vou fazer com a componente y. V menos U mais dois R's. Então vai. V, vou colocar aqui embaixo. Menos U. Olha agora o joguinho de sinal. Menos 4y. Então, mais 8y. Mais duas vezes o raio. Por que 8? Não sei por que 8 também. Um idiota. Eu multipliquei ele por 2, né? Desculpa, gente. Obrigado.
Perdão, multipliquei errado. Agora que eu tenho que multiplicar por 2. Então é mais duas vezes o vetor R. Duas vezes o vetor R. Duas vezes isso aqui, ó, 2y. Então fica menos 4. Nossa senhora, gente. 4y. Então ficou 3y mais 4y menos 4y. Isso aqui vai dar, aqui zera, né? Vai sobrar 3y. Então meu vetor final, né, que seria a soma, seria 8 para a direita e 3 para cima, tá? 8 para a direita e 3 para cima. Bem? Só mais uma perguntinha. Como é que eu calculo o módulo desse vetor? Porque quando a gente faz essa conta, ó, o resultado que nós obtemos são as coordenadas do vetor. Tá vendo, ó? Coordenadas do vetor. Coordenadas. E se eu quiser saber o tamanho do vetor? Tipo assim, quanto mede esse vetor? Pitágoras. Porque veja, o vetor não é 3 e 3. Se você fizer o Pitágoras com esse 3 e com esse 3, você acha a hipotenusa. Aqui vai dar 3 raiz de 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Quer tirar o módulo do vetor? Você pega esses dois caras aqui, ó. Porque esses dois caras são os catetos. Esses dois caras são os catetos, tá? Beleza? Agora só um parênteses, tá, gente? Eu só vou usar esse artifício em exercícios que eu possa fazer isto. E quando é que eu posso fazer isso? Quando o cara me dá uma folha quadriculada. Você não tem como inventar valores só olhando para o vetor, tá? Então essa é uma resolução mais pontual. Tá? Alguém tinha me chamado. Fala. Não, não. Normalmente no exercício vem assim, vem a folha quadriculada, vem os vetorzinhos, né? E aí vai vir assim, lá no cantinho da folha, ó. Vem isso. Se não vier, você inventa na hora. Você fala, olha, isso aqui vale um, isso aqui vale um, e aí você padroniza, tá? Vocês vão perceber claramente que é para fazer esse tipo de coisa quando no exercício aparece a folhinha quadriculada, tá? Tudo bem? Ahn, eu queria falar de subtração, mas acho que eu vou fazer uns exercícios antes. Bora fazer umas questões, vai. Depois eu continuo com a subtração. Deixa eu achar aqui. Ah, não, tá na outra. Hum. Ó, gente, os exercícios estão na 12, tá? Olha lá, que os exercícios estão na página 12. Questão 1. Na verdade, a questão 1, pessoal, ela é um resumo de um pedacinho da aula, tá? A gente vai resolver ela bem rapidamente. Ele fala assim, ó: mostre as seguintes expressões, as seguintes operações com os vetores V1 e V2. Então, tipo assim, eu vou imaginar dois vetores e ele quer que eu calcule uma conta. A primeira conta, que é do item A, é só para a gente lembrar, tá, gente? Eu quero um vetor resultante da soma de dois vetores
que formam entre si um ângulo de 90 graus. Então é o seguinte, ó. Imagina dois vetores e imagina que eles formam um ângulo de 90 graus. Imaginou? Eu quero a resultante deles. Quando os vetores fazem 90 graus, gente, como é que a gente calcula a resultante? Isso, Pitágoras. Ó, o vetor resultante ao quadrado é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, né? Vocês lembram que isso aqui é resultado de uma fórmula maior que perdeu um pedaço dela aqui. Que pedaço que está faltando aqui? Vamos ver se vocês lembram. Aqui. Duas vezes V1, V2 cosseno. Nesse caso desapareceu porque o cosseno de 90 é zero, tá? Então, tipo, vetores formando o ângulo de 90 graus é Pitágoras. Acabou. Acabou. B. E se os vetores estiverem formando um ângulo de 0 graus? Só somar os vetores, como se fossem números. Pronto. E o item C, se os vetores formarem ângulo de 180 graus, aí vira uma subtração, né? Ou fica V1 menos V2 ou V2 menos V1, tá? Beleza? Quando a gente tiver que fazer uma conta de menos, pessoal, como é que você vai saber se é V1 menos V2 ou V2 menos V... Vocês entenderam? Como é que eu sei isso? É o maior menos o menor, tá? Se, sei lá, se um for 4 para a direita e o outro for 2 para a esquerda, é 4 menos 2, tá? Beleza? A gente usa muito essas, né? A gente não usa mais. Questão número 2. 2. Represente o vetor A, A mais X mais B, e o vetor D igual, aliás, o vetor A mais B e o vetor A menos B. Calcule a seguir os módulos. Cada lado do quadradinho tem medida igual a U. Olha lá. Cada lado do quadradinho tem medida igual a U. Um valorzinho. Então eu tenho um vetor 3 para cima, que é o B, né? B. E 1, 2, 3, 4 para o lado. 4 para o lado. Tá aqui. Eu quero representar primeiro o vetor A mais B, tá? Quando ele fala represente, eu entendo que ele quer que eu desenhe o vetor, tá? Então vamos lá. Vetor A mais B. Aqui é uma boa oportunidade para a gente lembrar tudo o que foi visto na aula passada. Quando eu quero somar dois vetores, o que que eu faço? Primeiro eu tenho que desenhar o módulo da soma e depois calcular ele. Calcular é a coisa mais simples do mundo, porque os vetores estão formando o ângulo de 90 graus. Ô, gente, o módulo do vetor B são 3 quadradinhos para cima, não é? Ele falou que cada quadradinho mede quanto? Então, o vetor B, ele vale 3 us. Seria o módulo. E o vetor A vale 4 us. O vetor soma é o módulo, é o Pitágoras. Então, ó, eu vou chamar o vetor soma de S. Tá aí. Esse aqui é o vetor soma. A soma é A mais B. Então, a soma vale 5U. Gente, aqui de cabeça, tá? O triângulo pitagórico. Se eu tenho um cateto 3 e um cateto 4, a minha hipotenusa é 5. Tá aqui, ó. Agora eu vou desenhar o vetor. Para desenhar o vetor,
você faz a regra do paralelogramo, certo? Olha lá, desenha o paralelogramo, que nesse caso vai dar um retângulo, né? Ó, desenhei. Desenhei uma reta paralela ao vetor A, desenhei outra reta paralela ao vetor B e montei o paralelogramo. O vetor soma é essa diagonal do paralelogramo, não é? Ó, soma. Tá aqui. Esse é o vetor soma, tá bom? Então a resposta da primeira parte do problema é: o vetor é esse e o módulo dele é 5. Então, tipo assim, se você pegar uma régua em escala, né? Aqui tem 4 quadradinhos, aqui tem 3 quadradinhos, né? Quantos quadradinhos eu tenho daqui até aqui, ó? 5 quadradinhos. E seria o comprimento do vetor soma. Aí, tá? Pitágoras. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado deu o 5 ali, tá? Beleza? Agora vamos fazer a subtração. Ele quer A menos B ou B menos A? A menos B porque faz diferença. Vou mostrar para vocês, tá? Gente, como que eu subtraio vetores? Vamos lá. É bem simples. É muito parecido com a soma. Subtraindo vetores. Tá. Eu vou chamar o vetor resultante de vetor diferença. Tá bom? Vou chamar ele de diferença. Eu quero A menos B. Olha como a matemática é linda. Que o Eloy não nos escute, né? É, A menos B. Vem cá. Quando eu tenho um número A menos B, eu posso escrever ele de duas maneiras. A menos B. Ou eu posso escrever assim, ó. A mais menos B. Isso tá certo ou tá errado? Tá perfeito, não tá? Aí você fala, Danilo, mas que coisa imbecil que você tá fazendo. Não, aí é que tá a genialidade. Sabe por quê? Porque quando eu escrevo A menos B como sendo A mais menos B, eu acabei de transformar uma subtração em soma. Vem cá, vamos fazer isto. Eu quero fazer o vetor sendo A menos B. Então eu vou escrever o vetor A mais menos B. A matemática permite para eu fazer isso. Aí você diz para mim assim, Danilo, mas que vantagem você leva ao escrever isso assim? Eu sei fazer soma. Nós sabemos fazer soma. Todo mundo aqui sabe fazer soma. Então, quando eu tiver uma subtração, o que que eu faço? Eu transformo a subtração numa soma. Mas tem um problema. Eu vou somar o vetor A com quem? Com o menos B. E o que é o vetor menos B? É o oposto. É o oposto. Então veja, eu quero resolver essa conta, não é? Então eu vou pegar o vetor A e vou desenhar ele. O vetor A, ele não tem 4 quadradinhos? Olha lá, 4 quadradinhos. Só que agora, ao invés de eu desenhar o vetor B, eu vou desenhar o vetor menos B. Como é que eu desenho o vetor menos B, gurizada? Para baixo. Ele não é um vetor oposto? Vetores são opostos
quando eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Que barulho foi esse? Vocês escutaram? Zzz. Bom, enfim. Olha lá. Agora faz a soma. Agora faz a soma. Como que eu faço a soma? Pitágoras. Ah, vai dar 5 também. Vai dar 5. Vai dar 5. Só com um detalhe. O vetor soma deu 5 apontando para lá. Oi! E o vetor diferença, porque isso é a gente está calculando uma diferença. Ele é um vetor 5 para o outro lado. É assim que a gente subtrai vetores. Oi, explica melhor isso que eu não entendi. Então, aqui já não tem mais negativo ou positivo, hein? Porque o vetor ele tem uma representação. Então, isso é a representação dele. Então, o módulo vale 5, mas o desenho é diferente. Não. Então, olha que loucura. Vetor é um negócio tão estranho que às vezes a soma e a subtração te dão o mesmo valor. Os dois vetores valem 5, só que eu posso dizer que eles são iguais por causa da direção e do sentido. Entendeu? Agora veja, eu quero ampliar a nossa discussão. Porque assim, o exercício acabou aqui. Ele queria que eu fizesse A mais B, eu fiz. Depois ele queria que eu fizesse A menos B. Agora vamos fazer o seguinte, juntos. Vamos criar um outro item aqui para a gente treinar isso um pouquinho mais. Agora eu gostaria de fazer essa conta aqui, ó. B menos A. Uma coisa é você fazer A menos B, outra coisa é você fazer B menos A. Por exemplo, na matemática, o que que a gente aprende? Quanto vale 3 menos 2? Ah, vale um. E quanto vale 2 menos 3? Menos um. Com o vetor vai acontecer uma coisa muito parecida. Quer ver? Eu quero fazer agora a diferença entre B menos A. B menos A. Então tá. A diferença entre B menos A seria B. Aí eu de novo, qual é o truque da matemática? Mais menos A. Então agora eu vou desenhar essa situação, ó. Vamos lá. Pega o vetor B. O vetor B ele é 3 para cima. 3 para cima. 3 1. Agora eu vou desenhar o vetor menos A. Menos A. Menos A. O vetor menos A, o vetor A, ele é 4 para a direita. Esse aqui é o vetor menos A. Ele vale 4U. O módulo dele é 4U. Ô, gente, cuidado. Quando eu ponho assim, menos A, é para dizer que esse aqui é o vetor oposto. O 4 não precisa estar com o sinal negativo, por quê? Porque isso aqui é o módulo do vetor. É só para dizer quanto ele mede, tá? Então eu disse, ó, o vetor oposto ao A vale 4Us. Agora calcula a soma. Quando eu calcular a soma, adivinha o que vai acontecer de novo? Eu vou obter o Pitágoras. Então a diferença de B menos A vale 5 também.
Professor, mas isso não é possível. Como que pode? Porque na matemática, 3 menos 2 vale um e 2 menos 3 vale menos um. O que que aconteceu aqui? O vetor resultante vale 5, não vale? Ó. Mas vocês perceberam o que que esse vetor tem de especial comparando com esse aqui, ó? O que que eles são? Igual na matemática. Igual na matemática, ó. 3 menos 2, um. E 2 menos 3, menos 1. Opostos. Por que que eles são opostos? Puta que pariu. Eu tô começando a perder. Ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos opostos. Tá? Vocês precisam treinar isso em casa. Tá? Vocês precisam treinar, pegar isso, fazer de novo. Não sai fazendo exercício que nem louco. Devagar. Pega isso aqui antes de estudar e certifique-se de que essas operações para você estão todas compreendidas. Peraí, eu entendi o que o Danilo fez. Peraí, ele virou o vetor. Ele virou o vetor por causa disso. Tá. Depois você faz as questões, gente. Aproveita nesse comecinho que vocês ainda têm essas matérias. Isso aqui não cai no vestibular assim. Essa é uma oportunidade que você tem de fazer um estudo, que eu costumo dizer, né? É um estudo instrumental. Se você não consegue lidar com os vetores com essa destreza, as coisas vão complicar mais lá na frente, tá? Então aproveita essas semaninhas agora no carnaval, que a gente não vai ter aula, dá uma repassada nisso aqui, tá? Depois que vocês olharem, fizerem, o que que eu sugeriria que você fizesse? Eu não sei se vocês vão fazer, mas pega tudo que a gente anotou nessas aulas e reanota, como se você estivesse dando aula para você mesmo. Ah, o Danilo falou disso aqui. Vai lá. Certifique-se de que a coisa entrou. Aí faz os exercícios, tá? Porque é muita novidade. Oi, o que foi mesmo? É para você que está perguntando ou você é porta-voz dela? Ah, tá, tá, tá. Porque tem a mesma direção? O que que é a direção de um vetor? É se ele está horizontal, vertical. Observa que esse vetor, ele está numa diagonal aqui, ó. E esse outro também está na mesma diagonal, tá vendo? Ó, eles são paralelos. Se você pegar esse vetor e aproximar dele, você vê que eles são paralelos. Então eles têm a mesma direção. Só o sentido que é oposto, tá? Beleza? Dá para fazer outra questão? Vamos lá. Bora fazer a próxima. Questão número 3. Ah, essa não tem espaço, gente. Perdão, tá? Se bem que a 2 também não tem muito espaço, né? Questão 3. Uma pessoa realiza um deslocamento em duas etapas. Na primeira, caminha 3 passos para o norte e, na sequência, 4 passos para o leste. Então, para lá. Vamos desenhar. A pessoa está num ponto aqui, ó, que vai ser a origem dela, tá onde ela está. Aí ela vai andar 3 passos para o norte. Olha lá. Quando ele fala 3 passos para o norte, gente, ele está falando de um vetor de módulo 3. Então ela fez isso, ó. Esse aqui é um deslocamento, ó. Ó, uma coisa importante. Pela primeira vez, nós estamos tratando deslocamento como um vetor. O cara saiu daqui e veio para cá. Ele deslocou 3 passos. Eu vou chamar de 3P. É o vetor. O módulo dele é 3Ps. Aí depois ele foi 4 para o leste. Leste é para cá, né? É. Então ele fez isso, ó. 1, 2, 3, 4. 4P. Deixa eu colocar para fora aqui.
Cacete. Então eu tenho um vetor vertical de módulo 3. Eu tenho um vetor horizontal de módulo 4. Agora ele vai começar. Qual é o deslocamento que a pessoa realizou? Considere um passo igual a 1 metro de comprimento. Então agora ele quer o deslocamento. Acontece o seguinte, pessoal. Calcular. Lembra que quando a gente na aula de movimento uniforme, quando eu tinha que calcular delta S, como eu fazia isso? Posição final menos posição. Aqui não dá para fazer isso. Por que não dá? Porque o movimento é 2D. Então, nesse caso, o que que a gente precisa fazer? Eu preciso agora começar a enxergar o deslocamento como sendo um vetor. Então, veja, ele andou 3 para cima e 4 para a direita. Então, ele fez dois deslocamentos. Eu vou somar esses deslocamentos. Só que eu vou somar numa perspectiva de vetor. Então, o deslocamento vetorial, nesse caso, é dado, deixa eu colocar item A, né? Pela soma. Soma dos vetores. Tá bom. Quanto vale esse deslocamento, pessoal? Ele andou 3 e 4. Peraí, antes de falar quanto vale o deslocamento, desenha para mim o vetor soma. Como que eu desenharia o vetor soma? Porque se eu estou fazendo uma conta de dois vetores, o meu deslocamento ele tem que ser um vetor. Aqui eu vou usar a regra da poligonal fechada. Porque, veja, vocês perceberam que quando eu fiz o meu desenho, eu coloquei os vetores um encaixadinho no outro, ó, um encaixadinho no outro. O que que a regra da poligonal fechada pede para a gente fazer? Isso aqui, ó. Esse é o vetor de deslocamento, tá? Observa que quando eu faço. Vocês perceberam que eu apontei um vetor de deslocamento para onde está apontando os vetores, né? Ó. Esse vetor é o módulo dele é a hipotenusa desse triângulo, ó. Então o vetor de deslocamento ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É 25, o D vai dar 5. 5 passos, né? 5 passos. Ele fala que cada passo é 1 metro, então são 5 metros. Então, tá aqui, 5 metros. Tá? Estamos tratando deslocamento como vetor. Nesse caso, o deslocamento, ele vai receber a sigla delta S, só que com um chapéuzinho em cima, ó, tá? Quem me chamou? Não? Tá. Oi. Na verdade, deixa eu te contar uma coisa, João. O deslocamento aqui também é uma soma. Porque o que que acontece? Não, aqui é diferença mesmo. Você subtrai dois. Mas é porque você está em uma dimensão só. Você pega o vetor grandão, tira o pequenininho e vê quanto ele andou. É isso mesmo, tá? Esse aqui era o item A. Agora o item B. O B ele fala o seguinte: a distância total percorrida, ó, a distância total percorrida é a soma dos módulos dos deslocamentos realizados pela pessoa. Então ele está falando assim, ó, se eu pegar, quanto mede esse vetor aqui, ó? 3. Quanto mede esse vetor aqui? 4. Se eu pegar 3 e somar com 4,
eu tenho uma outra coisa, que é a distância percorrida. Tá, ó, vou escrever isso aqui, ó, no item B. Distância percorrida. Então eu também fui burro, né? Eu fui chamar o deslocamento de D, agora eu vou chamar a distância do quê? Do quê? Dzinho, tá bom. Ai, Dzinho. Tá. Ele tá dizendo o seguinte: a distância percorrida é a soma dos módulos. Então, tipo, aqui eu vou pegar o 3 e vou somar com 4 na caruda. Isso vai dar 7. Isso aqui foi quanto ele andou efetivamente, né? Tipo, se você perguntar pra ele assim, quantos passos você deu até chegar no lugar? 3 mais 4. No enunciado, ele ainda dá um exemplo, ó. Ele fala assim: por exemplo, se a pessoa caminha 5 para o norte e 8 para o sul, a distância que ela percorreu foi 13. Entenderam? Imagina que a pessoa vai 5, depois volta 8. Na distância percorrida, não importa se ela foi, se ela voltou, não importa. Você soma todas as distâncias. Então, o deslocamento vetorial, ele não é um número que coincide com a distância percorrida, nem sempre. É isso que o exercício está tentando deixar meio que claro. Aí ele continua. Determine a distância total percorrida de acordo com o enunciado da questão. Tá aqui. Determine a distância total percorrida de acordo com o enunciado da questão. Tá? Uma coisa, eu me lembro que uma coisa que o meu professor de física no cursinho falou que aquelas coisas que às vezes o professor fala que você gruda, né? Porque eu não entendia muito bem essa questão do deslocamento vetorial. E ele falou uma frase para mim que deu luz. Ele falou assim: cara, deslocamento vetorial é a menor distância entre a origem e o destino. Acabou. Então, ó, ele saiu daqui. Saiu. Chegou aqui. Qual é a menor distância entre esses dois pontos? É uma reta. Isso é o vetor de deslocamento. Então, se o cara faz um movimento em curva, por exemplo, o cara faz isso aqui, ó. Não que isso vá aparecer no exercício, né? Mas só para você entender. O cara faz isso aqui, ó. E para aqui. A distância percorrida é tudo isso aqui, ó. Se você for ver quantos quilômetros ele andou, vai dar tudo isso aqui. Agora, e o vetor de deslocamento? Zup, é isso aqui. Entenderam? O vetor de deslocamento, pessoal, ele não nem sempre ele tem um significado físico. Percebem isso que eu tô falando? Porque, por exemplo, ele não andou 5 na prática, ele não andou 5, mas o vetor de deslocamento dele mede 5, tá? Não sei se ficou claro isso. Aí depois ele pergunta uma coisa no item C. Ah, aqui, ó. Por que a distância total e o deslocamento são números diferentes? E em que situação eles teriam o mesmo valor? Por que que esse número é diferente desse aqui, pessoal? Como é que a gente poderia responder isso? Eu responderia da forma mais simples do mundo e mais matemática do mundo. Isso aqui é uma soma de vetor. Isso aqui é uma soma do quê? Escalar. Então eu vou escrever assim, ó. C. O deslocamento vetorial é resultado de uma soma de vetores. Da soma de vetores. Enquanto que a distância percorrida, o deslocamento vetorial é resultado da soma de vetores. Ui. Enquanto que a distância percorrida
É uma soma escalar. 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 Só que daí, no finalzinho do item C, ainda ele faz uma outra pergunta, que é mais ou menos aquilo que que eu estava falando para o João, que ele me perguntou e eu respondi para ele. Ele fala assim, ó, em que situação essas contas dão o mesmo valor? Então, tipo, ele está falando que, às vezes, dependendo do tipo de movimento que o cara estiver fazendo, você tem o mesmo resultado nas duas contas, tá? E aí? Como que a gente poderia imaginar uma situação em que o resultado das duas contas desse o mesmo? Eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Imagina que um corpo, ele vai sair de um ponto A e vai fazer lá uma viagem, sei lá, uma coisa X. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai andar de A até uma cidade B, tá bom? E, e aqui existe um vetor de deslocamento. Então vou desenhar o vetor de deslocamento aqui. Aqui. Vamos supor que o meu vetor de deslocamento, ele tenha um módulo, vou chamar de D1, tá? O módulo dele seja de 13 quilômetros. Estou inventando um número aqui. Aqui, tá bom? Beleza. Tá. Aí vamos imaginar que ele vai voltar para o ponto. Ele sai do ponto A, vai para o ponto B e volta para o ponto C. O ponto C está aqui, ó. O ponto C está aqui. Opa. Então ele fez um vetor volta. Ele fez um vetorzinho volta. Ah, não, isso aqui não é calma. Aqui. Vamos supor que esse vetor volta, ele tenha um vetor D2 de 3 quilômetros. 3 quilômetros. Olha o que acontece nessa situação. O vetor de A para B foi um vetor de 13 quilômetros. O vetor de B para C foi um vetor de 3 quilômetros. Aqui, esses resultados dão iguais ou eles dão diferentes? O que vocês acham? Vão dar diferentes. Por quê? O deslocamento vai dar 10, vê se vocês concordam. Enquanto a distância percorrida. Por que isso acontece? Nesse caso, aconteceu diferente porque ele foi e voltou. Ele foi e voltou. Então, ó, aqui deu diferente porque ele foi e virou. Aqui foi diferente porque ele foi e voltou. Então, o que que a gente percebe? Quando os deslocamentos ocorrem com mudança de direção ou mudança de sentido, então vamos escrever aqui, ó. Deslocamento vetorial deu 10 quilômetros. Distância percorrida deu 16, certo? Então deu diferente. Por quê? Porque aqui houve mudança de sentido. Aqui também deu diferente porque houve mudança de direção. Então diz para mim, que situação esses números deveriam ser iguais? Quando não tem mudança nem de direção e nem de sentido. Quando não tem mudança nem de direção e nem de sentido. Vou dar um exemplo. Imagina uma reta orientada para a direita. O corpo sai do ponto A e vai até o ponto B. Aqui está a nossa retinha. Se o corpo sai do ponto A e vai para o ponto B, eu só tenho um vetor para representar ele, que é esse aqui. Acabou. Simples. Esse vetor tem um módulo. E esse módulo ele serve tanto para dizer que houve um deslocamento vetorial, como para dizer que houve uma distância. Então, sei lá, vai. Se o vetor aqui vale d igual a 10 quilômetros,
a minha distância percorrida também vale 10 quilômetros. Resumindo, quando é que o deslocamento de vetor coincide com o deslocamento escalar? Quando o objeto não muda nem de direção e nem de sentido. Se ele mudou de direção, se ele mudou de sentido, essas contas vão dar diferente, tá? Então, ó, vamos escrever aqui, ó. Para movimentos sem mudança de direção, sentido, os dois valores coincidem. Os dois valores coincidem. Pronto. Ali. Próxima. Questãozinha 4, gente. Seu Joaquim empurra um carrinho por meio de uma barra de ferro, aplicando uma força F de módulo 100 newtons na direção da barra. Qual é o módulo da componente da força na direção perpendicular ao solo? Então aqui tem um cuidadozinho no enunciado. Vamos desenhar aqui. Módulo da componente perpendicular ao solo. Módulo da componente perpendicular ao solo. No desenho, ele mostrou, gente, aqui tá a barrinha. Deixa eu desenhar ela aqui. Aqui tá a barra. E a barrinha. Essa barra tá conectada no carrinho, né? Só vou desenhar a barrinha, porque daí fica mais fácil da gente fazer as coisas. E aí, ele tá empurrando a barra na própria direção dela. Então, ele tá aplicando aqui, ó, uma força F. Uma força F. Que, segundo ele, vale 100 newtons. Tá, aí ele desenhou de maneira bem pequenininha aqui, ele desenhou um ângulo aqui, ó, tá? É o ângulo que essa força está fazendo com a horizontal. Ele diz para nós que o seno desse ângulo é 0,8. Opa, seno 0, oh meu Deus, 0,8 e o cosseno vale 0,6. Ah, é o contrário? 0,6 e 0,8. Obrigado. Tá bom. Bom, gente, pensando no que a gente andou falando hoje, uma das forças vai ser 60 e a outra vai ser 80, né? Porque uma vai ser F seno e a outra vai ser F cosseno. O que a gente precisa definir agora é quem é quem. E aí ver qual força ele está querendo calcular, né? Vamos de novo. Qual é o módulo da força na direção perpendicular ao solo? Que força é essa? Y. O solo está aqui, não tá? O que que é uma coisa perpendicular? 90 graus, não é? Então veja, você concorda que essa força ela terá uma componente horizontal, que é o Fx, e ele terá uma componente vertical, que é essa daqui, ó, Fy, tá?
Ele quer o FXY, tá, gente? Ele quer a componente perpendicular ao solo. O solo tá aqui, ó. Então ele quer essa. Deixa eu calcular as duas, tá? Observando o triângulo retângulo famigerado, ó, a força F é a resultante, que é a hipotenusa. E as Fx e Fy são catetos. Se vocês observarem, o Fy, ele está expresso aqui em relação ao θ, né? Como o cateto oposto. Então eu posso usar aqui o seno para trabalhar com Fy. Eu posso fazer o seguinte, ó. Falar que o seno do θ é cateto oposto sobre hipotenusa, tá bom? Então o Fy vai dar F seno θ. Fy igual a 100 vezes 0,6. 60. Tá? Tem um exercício na apostila, ele é parecido com esse, mas talvez alguns de vocês já tenham visto. O cara, ele vai tipo num bazar, numa quitanda, e ele vai comprar umas frutas. E o feirante, na hora que ele coloca as frutas no prato da balança, ele dá uma empurrada no prato assim, para aumentar o peso. Porque quando você empurra o prato da balança, você está fazendo uma força para baixo. Aí ele queria saber quanto que o cliente ia pagar mais, não sei o quê. Você tinha que basicamente calcular essa força aqui, que o cara aperta a balança, tá? Quanto que vale o FX então? O FX vale 80, né? Ele vale F cosseno. Ele não pediu para calcular, né? Mas a gente calcula aqui 100 vezes 0,8, que dá 80. Tá bem? Questão número 5. Dá uma olhadinha nessa daí. Essa daí é marota. Difícil é desenhar isso aqui, velho. Pronto. É um hexágono, né? Olha lá. É um hexágono. Olha que desgraça. Com 6 vetores de módulo igual a 8 us, construiu-se um hexágono regular de lado. Tá faltando alguma coisa, né? Deve ser 8, né? Porque se o vetor vale 8. Qual é o módulo resultante desses vetores? Então, eu sei o valor de cada vetor. Esses vetores, por serem do mesmo tamanho, eles formam um hexágono. Aí, beleza. Tudo bem a palavra regular, né? Os lados iguais, né? Cara, como é que eu vou somar tudo isso aí? Bom, tem algumas coisas que a gente pode já meio que pensar. Quer ver? Porque, ó, eu tenho 6 vetores de módulo 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Vocês perceberam que está todo mundo apontando para a direita? Então isso já é uma boa dica. Observa que esse vetor e esse aqui, eles têm a mesma direção e mesmo sentido. Então, esse com esse dá quanto? 16. Eles estão para o mesmo lado, né? Então, 8 com 8, 16. Tá. O problema agora é que eu tenho esses dois que estão
formando uma aberturinha aqui, né? Tá vendo? Ó? Tô formando uma aberturinha. E esses dois que também vão formar a mesma aberturinha. Que se eu pegar esse vetor aqui, ó, e esse, e colocar os dois na mesma origem, os dois vão ficar assim, não vão? Ó? Então, ó, vamos lá. Eu vou pegar esse vetor aqui e esse vetor aqui e vou somar esses desgraçados. Ah, professor, mas espera um pouquinho. Qual que é o ângulo entre eles? Agora é com vocês. Que ângulo é esse aqui? 120 graus. Um hexágono regular pode ser dividido em quantos triângulos regulares? Seis. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Cada um com ângulo de 60 graus. Né? Beleza? Então isso aqui vale 120 graus. Então eu tenho um vetor que vale 8, um outro vetor que vale 8 também, com ângulo de 120 graus. Fala. Quem? Impossível. Isso é uma boa observação. Esses vetores vão anular esses? Impossível. E eu já te garanto que é impossível pelo seguinte: está todo mundo apontando para o lado direito. Ó, pode ver. Esse vetor está apontando para a direita. Esse também. Esse também. Esse também. Não tem como eles anularem, tá? Oi? É, na verdade eu nem fiz a conta, eu só sei que aqui 8 mais 8 vai dar 16. Pode acontecer também. 8 com 8, 16, 8 com 8, 16. É que não dá. Então, o problema é que não dá para ser 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Tá todo mundo. Teria que... Porque para ser 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, tinha que estar todo mundo apontando para o mesmo lado, né? Tá. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses dois, descobri que, por ser um hexágono regular, o ângulo é 120 graus, e aí tem um conhecimento de matemática, né, gente? Agora eu vou fazer a conta. Vai acontecer uma coisa muito surpreendente aqui. Porque é o seguinte: para eu fazer a conta desses dois vetores, eu vou ter que usar a formulinha, né? Então, ó, o vetor resultante ao quadrado é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro pelo segundo vezes o cosseno de 120. Ai, professor, não dá para fazer Pitágoras? Não dá, gente. O ângulo não é 90 graus. Quando o ângulo não é 90 graus, gente, você tem que meter a formulinha lá, não tem jeito. Só que daí é que vai acontecer a coisa surpreendente. Por quê? Vamos lá. Vamos desenvolver isso aqui. Vetor ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais... Oi? Não. Menos é na matemática, tá? Menos é na lei dos cossenos. Ela parece muito a lei dos cossenos, tá? 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Agora é aqui, ó. Eu não sei se alguém aqui lembra quanto vale o cosseno de 120. Vale menos meio. Olha o que vai acontecer, gente. 2 vezes 8 vezes 8 vezes menos meio. Gente, quanto que é 2 vezes menos meio? Menos um. Menos um vezes 8 vezes 8 dá menos um vezes 64 dá menos 8 ao quadrado. Confere aí. Tudo isso aqui é menos 8 ao quadrado. 2 vezes menos meio dá menos um. Olha lá. Tudo bem? Quanto que é 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 8 ao quadrado? Hã? 8 ao quadrado. Aqui, ó. 8 ao quadrado menos 8 ao quadrado, só que zera. Zerou. Aí fica v ao quadrado igual a 8 ao quadrado. V igual a 8.
Qual é a particularidade desse caso? Para fazer Pitágoras, você tem que achar um ângulo de 90 graus. Se você conseguir achar, eu acho mais difícil. Não, não. Eu disse que eu acho mais difícil. Não quero dizer que não é possível. Tá? Qual é o caso, gente, particular? A resultante deu igual aos vetores, ó. 8 mais 8 deu quanto? 8. Isso aqui é um caso muito, muito especial. Do que eu quero dizer com isso? Eu estou somando dois vetores com ângulo de 120 graus e os vetores são iguais. Toda vez que essa situação aparecer, dois vetores iguais, formando 120 graus, o resultado dessa soma dá o próprio vetor. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Caso especial. O módulo da soma. Vamos escrever assim, ó. O módulo da soma de dois vetores de mesmo valor, com ângulo de 120 graus entre si, é igual ao próprio vetor. O módulo da soma de dois vetores de mesmo valor, com ângulo de 120 graus entre si, é igual ao próprio vetor. Então, se você tiver vetores 8 mais 8 com ângulo de 120, 8. Tá? Aí você fala, tá, mas e daí, Danilo? Calma. Vamos lá. Quanto vale esse vetor aqui? 8. Esse aqui, 8. Quando eu somei esses dois aqui, o meu vetor também deu 8, não deu? Apontando para onde? Se você usar a regra do paralelogramo, este maldito vetor, ele dá. É que o meu ficou bem porquinho, né? Ele vai dar bem no meinho mesmo. Assim, ó. Então veja, vamos começar a olhar para essa figura de um outro jeito. Eu tenho um vetor de 8 para a direita, beleza? Eu tenho esse outro vetor de 8 para a direita. Esses dois aqui, ó, equivalem a um terceiro vetor para a direita, de 8. E esses dois aqui, adivinha, vão dar um quarto vetor para a direita, também de 8. Se você pegar esses dois vetores, fizer o desenho, fizer essa conta, você vai chegar no 8 também. Então veja, eu tenho 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 8, 32. Então o módulo é 32. 32U, né? Tá? Difícil, né? Oi. Aqui. Aqui. Ah. Aonde que você se perdeu? Ó, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno de 120. Aí o que que aconteceu aqui? Peraí. Ó, ficou 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais. Agora eu vou desenvolver isso aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Vai ficar assim, ó. Duas vezes 8 ao quadrado
vezes menos meio. Opa, vezes menos meio, ó. Aí o que acontece? Eu vou deixar esse 8 ao quadrado aqui, não vou mexer nele. 2 vezes menos meio é menos um. Menos um. Menos um vezes 8 ao quadrado ficou menos 8 ao quadrado. Então, tipo, tudo isso aqui deu isso. Agora você tem cocô mais cocô menos cocô. Cocô é 8 ao quadrado. Cocô mais cocô menos cocô. Quanto que é cocô menos cocô? Zero. Então só sobrou isso aqui, ó. Entendeu? V ao quadrado igual a 8 ao quadrado. Tira a raiz. V igual a 8, tá? Professor, eu não pensaria isso. Eu também não. Na primeira vez que eu vi, eu não pensei isso, tá? Existem algumas questões, são poucas, tá, gente? Em que a resolução depende muito de você visualizar alguma coisa. Geralmente alguma coisa de geometria. E é normal que algumas questões de vetores você consiga resolver de jeitos diferentes. Oi. 8 mais 8, 16. Esses dois azuis não equivalem a um de 8. Então vai, 8 mais 8 mais 8. Já dá, entendeu? E esses dois, quando eu repetir o procedimento de fazer isso, vão dar mais um de 8. Então você tem esse de 8 para lá, esse também para lá. Exatamente. Aham. Se você pegar esses dois e fizer a soma deles, vai dar uma setinha para lá também, tá? Assim como esses dois, ó, tá? Tudo para lá. Por isso que eu falei para você aquela hora, quem que falou que ia? Ah, eu acho que vai anular. É, eu falei, eu não sei não, hein? Porque, cara, muita gente que pensa que vai anular, pensa pelo seguinte: ah, puta, tem uns para cima, tem outros para baixo. Tudo bem, até aí ok, mas só que os para cima anulam os para baixo. Tanto é que o vetor resultante deu para a direita, não deu? Tipo, se o cara falasse assim para mim, desenha o vetor resultante. 8 para direita, mais 8 para direita, mais 8 para direita, mais 8 para direita. Dá 32 para direita. Então percebe que no eixo X não anulou. Tá para direita. Porque estava todo mundo para direita. É, por exemplo, para zerar, esse vetor aqui tinha que estar para trás. Esse vetor aqui, ó, tinha que estar ao contrário, porque daí ele anularia esse. E um desses dois tinha que estar ao contrário do outro. Então eles teriam que ter, por exemplo, esse para a direita, esse para a esquerda, esse para cima, esse para baixo, esse para baixo, esse para cima. Tá papo de louco, né? Beleza? Olha lá a desgraceira dos quadradinhos. Haha. O quadradinho. Aqui é para escrever os versores, tá? Questão 6. Aí ele deu o quadriculadinho e pede para que a gente faça as contas, tá? Ô, gente, antes da gente fazer as contas, vamos fazer uma coisa juntos? Vamos escrever os vetores um por um naquela forma de versores, tá? Vamos lá. Eu vou começar com o vetor R. Na verdade, eu queria que vocês tentassem fazer comigo aqui. Como é que eu escrevo o vetor R na forma de versor? 4x mais isso, 0y. Gente, quem não entendeu, para que eu falo, tá? Dá uma olhada aí no vetor R. 4x mais 0y. O vetor S. S.
Como que fica o S? 0x, isso, boa, menos 3y. Fechou. Depois agora o vetor t de tatu. T de tatu. Bem, 2x, né? Mais. Ah, não, é menos, né? É menos. Menos 3y. Isso. E agora o U. O U é tudo ao contrário, ó. Tá vendo? O U é para a esquerda, então é menos 2x. E para baixo, também menos 2y. Agora é fazer as continhas que ele pediu. Item A. Ele quer R mais S. R mais S. Fica 4x mais. Não, menos. Menos 3y. Ó, quando ele fala represente os vetores, não precisa desenhar, não, tá? Só deixar assim que tá bom. Vamos ver quem está acordado. Quanto vale o módulo desse vetor? 5. 5. Você tem que fazer Pitágoras com esses números, tá? Porque lembra que isso aqui são coisas perpendiculares, não são? Então, quando o cara perguntar, calcula o módulo dos vetor, você cata esses dois números aqui e faz Pitágoras, tá? B. Na B ele quer R mais T. R mais T. R mais T vai dar 6x menos 3y. 6 para cima, 3 para baixo. Não, desculpa. 6 para a direita, 3 para baixo. Depois ele quer S mais U. 0 menos 2x mais U. Peraí que eu buguei. Menos 5y. Vê aí, tá? Agora o D, T menos U. T menos U. T de tatu menos U. Ó, aqui cuidado, gente, ó. T menos U, né? Então fica 2 menos 2. Então fica menos 4. Ah, não, é verdade. É zero. Porque fica menos 2, 2 mais. Não, gente, tá? Eu tava certo. Vocês que estão errados. Não? Não é T menos U? Então é 2 menos 2. Dá 4. Ah, não, vai. Então, é uma subtração, não é? 2 menos 2. Ó, vocês querem me levar pro buraco, hein? Eu tinha posto negativo? Ah, então eu fui pro buraco mesmo. É 4x, tá? Ficou 2 menos 2, é isso mesmo. Agora o y. Menos 3 menos 2. Fica menos 3 mais 2. Menos y, menos um y. Só colocar y, tá? Tá bom? Tá aí.
A questão 7, ela é uma questão também cujo procedimento a gente faz bastante quando estuda vetores aplicados, né? Vamos fazer essa 7 aí. Gente, na questão 7, ele já posicionou três vetores, todos eles com a origem no zero zero. Então ele fala assim: numa partícula agem as forças F1, F2 e F3, todas elas de módulo 10. Determine as componentes dessas forças em relação aos eixos x e y e, bom, vamos fazer por partes aqui, vai. Depois a gente. Oi, pelo que eu entendi de todos, né? Só que na verdade tem uma que tem duas que não tem componente, né? Porque tem uma que já está na horizontal e uma outra que já está no vertical. Então, na verdade, o nosso trabalho é escrever as componentes da outra só. Porque, vamos lá, né? Ele colocou assim: ele colocou uma força meio que deitadinha aqui, daí ele colocou outra para baixo e a outra para a esquerda. Quem que é o F1 aí? Diz para mim. É a que tá para a esquerda? Tá. Então o F1 tá para a esquerda, o F2 é a que tá na diagonal. Ah, o F2 tá para baixo? Tá, beleza. F2 e o F3 aqui. Tá aqui, ó. Eu não, ô, gente, eu não vou desenhar o gráfico para não ficar muito poluído, tá? Aí, ó, ele deu este malditinho aqui, ó. Tuf. Teta. Vai, agora nós vamos fazer de cabeça, porque não dá para ficar toda hora, tá? Imagina na tua cabeça esse vetor quebrado em dois. Imaginou? Tem um vetor para cá e um para cima, não é? Vamos escrever a fórmula dessas componentes. O vetor F3 no eixo X, ele é F3, o quê? O quê? Cosseno. O vetor F3 ele está aqui, não está? Ó. Ele não é um cateto adjacente ao θ? Então ele é F3 cosseno θ. E o vetor XY, que está para cima, F3 no eixo Y, ele é F3 seno de θ. Oi? Isso. No Y ele é oposto, porque ó, o que que acontece aqui? Ó, o F3 ele está aqui, não está? O Y. Ele vai ter exatamente o mesmo tamanho desse comprimento aqui, ó, do cateto. O triângulo ele está aqui, ó. Então, quando você posiciona o vetor apontando para cima, que é esse aqui, ó, ele tem exatamente esse tamanho. Por isso eu estou usando o seno, ó, tá? Você quer ver um bom jeito para vocês guardarem e não dar merda? Quando você decompõe, pá, vai ter sempre um vetor que você decompôs que está colado no ângulo. Ele é o cosseno. Ó, cosseno, tá? Vai, de cabeça, agora que vocês têm os valores aí. A força diz que vale 10, né? Quantos que vale o cosseno do ângulo aí? Vale 0,6? Então essa força vale 6 newtons. Então aqui vale 8 newtons. Então pera um pouquinho, ó. Eu vou desenhar agora o vetor que vale 8 newtons. Esse aqui é o F3x, ali, ó, gente, tá? O outro vale 6, né? 6. O vetor F3 vale 10. O seno de θ vale 0,6, então dá 6 newtons. Agora eu vou desenhar o bendito.
Desenhei, ó. F3Y. Pronto. Então, ó, ô, gente, quantos vetores eu tenho nesse sistema? Eu tenho três vetores, o F3, o F1 e o F2, certo? A partir do momento que eu quebrei o F3, esquece ele, e agora você imagina isso, ó. Por que que esse tipo de mecanismo é importante? Porque, veja, antes eu tinha um vetor horizontal, um vertical e um diagonal, não era? Quando eu quebrei o vetor da diagonal, agora eu só tenho vetores na vertical e na horizontal. Daqui um mês, mais ou menos, qual é a próxima pergunta que vai aparecer aqui? Calcule a força resultante. E é aí que a gente entende o quão é importante fazer a decomposição. Por quê? Quando você for calcular a força resultante, o que que você vai fazer? Você vai calcular uma resultante no eixo Y e uma resultante no eixo X. Então, a grande utilidade da decomposição vetorial é justamente pegar aquilo que não está no eixo XY e jogar para o eixo XY, ó, tá? Então, o item A é isso aqui, tá? Isso é o item A. Item B. O item B é que é o legalzinho, ó. Item B. As componentes da força F4 capaz de equilibrar um sistema constituído por F1, F2 e F3. Explica para mim o que ele quer dizer? O que que ele quer que eu faça? Ele quer que eu imagine uma quarta força, porque veja, imagina que essas forças estão aplicadas no mesmo corpo, tá bom? Dá para saber se esse corpo está em repouso? Como que eu saberia se esse corpo está ou não em repouso? Você tem que calcular a força resultante. Para ele estar em repouso, a única chance é que a força resultante dê zero. Agora faz uma conta comigo aqui. Quanto vale essa força aqui? 8. E essa já não dá zero. Quanto vale essa força? E essa já não dá zero. Então o que que ele está falando assim? Imagine uma quarta força que equilibre esse sistema. Quais seriam as componentes dessa quarta força? Entenderam? E aí, qual que é a ideia? Quais seriam as componentes? Bom, vamos fazer o seguinte: vamos ver o que está sobrando de força aqui. Vocês acabaram de falar para mim, ó. O corpo, ele está sob a ação de uma força para baixo 10 e uma para cima 6. Então, para baixo, ele tem uma força resultante de 4 newtons. Só que é a força que ele tem para baixo. Mas, ao mesmo tempo, na horizontal, ele tem uma de 10 para a esquerda e uma de 8 para a direita. Então, ele tem uma resultante para a direita. Desculpa, para a esquerda. Então, tipo assim, se eu soltar esse corpo, para onde ele vai? Ele vai para cá, para a resultante. Eu quero imaginar agora uma quarta força que anule isso. Quais seriam as componentes dessa quarta força? O que que essa quarta força precisaria ter para manter esse cara parado? Ela teria que ter uma 2 para cá e uma 4 para cima. Entenderam? Então, essa quarta força, ela deveria ser assim, ó. 2 para cima e 4 para a direita. Não, nada a ver. Tudo errado. 4 para cima, 3 para cima. Se essa força tiver. Não. 4 para cima.
Não, você não sabe o que eu tô fazendo. Eu tô contando o quadradinho. Idiota. A força vale 4. Então, ó, é uma força 4 para cima e 2 para a direita. Esta força, se eu colocar ela ali, junto com esse monte de vetor, ela vai anular tudo, tá? Beleza? Essa aqui seria a força F4. Ela vai ter uma F4x, que vale 2 newtons, e vai ter uma F4y, que vale 4 newtons. Fala. Calma. Vamos lá. O que que são esses vetores em preto? São as forças que estão sobrando aqui. Como eu cheguei nelas? Como que eu cheguei nesse 4 para baixo? Aqui vale 10. Aqui vale 6. Então, se eu tenho 10 para baixo e 6 para cima, o resultante é 4 para baixo. Então, o 6 está aqui, né? E o 10 já era a força. Entendeu? O 2, eu fiz a mesma coisa, só que com os vetores do eixo X. Então, eu tenho um vetor de 10 e um de 8. 2. Então, o que que eu fiz na verdade? Eu calculei as forças que estavam sobrando aqui. Para anular essas forças, eu preciso de forças opostas. Entendeu? Entendeu? Tudo bem, gente? Café. Vou tomar um cafezinho, a gente volta em 30 minutos, tá bom? Na volta, modelos atômicos. Dan, professor, você está me Oi. ouvindo? Tô. Professor, será que o senhor consegue configurar a câmera aí? Que desde... Segurar. Não, configurar a câmera, que desde a semana passada ela tá no quadradinho e aí ela não tá focando legal. Ah, eu vou dar uma olhada nisso. Pode ficar tranquilo, tá? Já vou falar com o pessoal aqui. Tá bom, Obrigado. falou muito. Pausar.